Uma palavra para o meu e teu coração. Tem momento que você procura da casa do Senhor uma bênção, uma cura, né? E tem momento por causa de uma palavra que a gente não presta atenção e a gente perde a nossa bênção. Porque a bênção que nós queremos, ela não está nem num carro, nem em casa e nem em casa. A bênção que eu e você precisa está na palavra. Porque a palavra que liberta, a palavra que cura, é ela que leva para morar no céu. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas 16 e 19, muito conhecido, meus irmãos, que vai falar a palavra do rico e Lázaro. Oh glória! E diz assim o 19: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo. Glória a Deus. Nós sabemos, irmão, que esse rico, há muitos anos atrás, vamos dizer 2000 anos atrás, esse homem tinha muita propriedade e muita riqueza. Mas no livro de Mateus, capítulo 6, 19, diz assim: não ajuntais tesouro na terra, aonde o ferrugem mina, a traça vem, rói, o ladrão vem e rouba. Mas ajuntais tesouro aonde? No reino dos céus. A Bíblia diz no livro de Mateus também, capítulo 6, 33, diz o que? Buscais primeiro o que? O reino dos céus. E nós sabemos que esse homem, nada ele fez, essas coisas que Deus está pedindo. Mas no livro de... como é o nome dele, joelho? No livro... Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim, no livro de... esqueci o nome dele, mas 4 e 4 diz assim: adúlteras e adúlteros, não sabe vós que a amizade do mundo restitui o inimigo de Deus? Tiago 4 e 4, né? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que na frente da casa do rico tinha um mendigo chamado quem? Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, ele sofria de uma enfermidade, que o cachorro do campo lambia a sua enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer e relata, irmão, que quando a morte veio e levou Lázaro. Mas a Bíblia diz que ao respeito de Lázaro, Deus deu o quê? Ordem aos anjos e levou ele para onde? Para o seio de Abraão. Mas a Bíblia diz que em seguida morre o quê? O rico. E o rico, quando ele abre os seus olhos, ele já está em quê? Em chamas. Ele já está em tormento. Mas a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que Deus vai enviar o quê? Uma fome sobre a terra. Não fome nem de pão, mas sim de ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz que aquele homem rico, quando ele olha para cima, ele vê pai Abraão e Lázaro no gozo, aleluia. E ele diz assim: pai Abraão, diga a Lázaro que molhe a ponta do dedo e deixe cair um pingo de água, que aonde eu estou é lugar de tormento. Nós sabemos que o Hades, irmão, ele não foi feito nem para mim e nem para você, foi feito para Satanás e seus adébitos. Mas no livro de Mateus, capítulo 7, o 13, vai dizer assim: que larga é a porta, estreita é o caminho, que poucos conduzem por ele. Então, a esse caminho Lázaro tinha passado e foi o que? Descansar no gozo do Pai. Mas no 14 diz assim: estreita é a porta, larga é o caminho, que muitos estão entrando por ele. Então, aquele rico, irmão, ele entrou por esse caminho que parecia ser perfeito aos olhos dele, mas no fim é o que levará à morte. Mas aquele rico, ele pediu a pai Abraão para que Lázaro molhasse o dedo e deixe cair um pingo de água, que é onde ele está, é lugar de tormento. A Bíblia diz que lá um bicho não morre e não tem descanso. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que pai Abraão, olhando para ele, disse: filho, tu teve tudo de bom na tua terra, na tua vida terrena, e Lázaro só teve mal. E hoje Lázaro está sendo confortado e tu está sendo o quê? Atormentado. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que todos nós, no livro de Coríntios, primeiro, e o versículo 10 em diante, que todos nós irão para o tribunal de Cristo, reis, pequenos e
grande. A Bíblia vai dizer e relata que pai Abraão disse: não podemos passar nem daí para o abismo e tu nem para cá, porque é uma grande fortaleza que não podemos passar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o rico, ele vai implorar a pai Abraão para o quê? Para que mandasse Lázaro até a casa do seu irmão, porque ele tinha 5 irmãos. E não foi que ele pediu para que não visse para lá. Mas pai Abraão, olhando para ele, disse: não, lá tem Moisés pregando uma palavra. Aleluia. Se ele não crê nos profetas, aleluia, e será que ele vai crer também no que vem dos mortos? A Bíblia diz, irmão, que aquele rico